Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos começar o nosso estudo de ciências com o tema seres vivos e cadeias alimentares. Então vamos lá. O que caracteriza um ser vivo? Por que essa pergunta? Porque na biologia a gente não consegue definir o que é vida, a gente não consegue definir o que é um ser vivo, mas a gente consegue definir características que um ser vivo tem, características que uma vida ela pode ter, né? A gente não sabe dizer o que é vida, mas a gente sabe dizer o que um ser vivo tem. E um ser vivo ele tem vida, né? Então a gente vai ver algumas dessas características no próximo slide. Então, um ser vivo ele é caracterizado, ou uma vida é caracterizada por ter algumas propriedades. Por exemplo, ciclo de vida, capacidade de reprodução, a capacidade de consumir nutriente, ou seja, ela tem um certo padrão ali naquele ser vivo, um certo padrão desde quando é mais novo até quando é mais velho. Também tem uma capacidade de gerar descendentes, ou seja, ela consegue perpetuar a sua espécie, né, através dos descendentes dela, através dos filhos dela. Isso que a gente diz, isso que a gente quer dizer quando fala em reprodução. Ela se reproduz, ou seja, ela perpetua a sua espécie. Ela continua ali com vários indivíduos semelhantes a ela. Capacidade também de consumir nutrientes, que a gente chama de metabolismo, ou seja, a capacidade que você tem de pegar alimentos, algum tipo de energia do ambiente e transformar essa energia, absorvendo ela, transformar essa energia em benefício próprio. No caso aqui, como vocês podem ver, a Magali está comendo aqui várias frutas e a energia que tem dentro dessas frutas vai ser absorvida pelo o organismo dela e vai gerar energia para ela continuar vivendo normalmente, né? E o que seria esse ciclo da vida? A gente pode ver aqui, ó, nessa imagenzinha, o ciclo da vida desse pássaro aqui. Os seres vivos, eles nascem, se desenvolvem e morrem, né? Esse é o ciclo da vida. Em ambientes naturais, os passarinhos geralmente fazem seus ninhos, como vocês podem ver aqui. Após o acasalamento com os ovos no ninho, começam os cuidados. Com o nascimento, os cuidados com os filhos continuam. E eles crescem e conseguem voar e podem se alimentar sozinhos. Ou seja, aqui a gente tem dois indivíduos adultos. Aí eles acasalam, deixam os ovinhos aqui no ninho. E aí vão alimentar os pássaros, os filhotes. Aí eles crescem, conseguem se alimentar sozinhos e aí vão, né, fazer esse mesmo ciclo que foi feito aqui. Vão acasalar, gerar seus descendentes, seus filhotes, alimentar eles e depois os filhotes vão sair e começar tudo de novo. Ao atingir, né, como havia dito, ao atingir a idade adulta, podem se acasalar e ter filhotes. E um dia morrerão. Então essas características é que dão origem ao ciclo da vida, né, de como a gente viu, de nascer, se desenvolver, se reproduzir e depois morrer. Os seres vivos eles precisam de energia, como a gente tinha visto no slide, nos slides anteriores, que a capacidade de absorver nutrientes é uma das características de um ser vivo. Então, a gente absorve a energia através dos nutrientes e essa energia, né, ela é absorvida na nossa alimentação. A alimentação fornece energia que a gente precisa para a sobrevivência e também para o desenvolvimento. Aqui ó, vocês podem ver uma planta se alimentando, um esqueminha da fotossíntese. As plantas elas não se alimentam igual aos animais, porque elas produzem o seu próprio alimento através de uma reação química na presença de sol, que é chamada de fotossíntese. Né? Elas produzem o seu próprio alimento e também geram
oxigênio, elas jogam oxigênio para o ambiente. Por isso que elas precisam da luz do sol. Os seres vivos podem se reproduzir, assim como não só essas características de reprodução, de metabolismo, de ciclo de vida, mas também outras características como, por exemplo, a homeostase, que vocês vão ver talvez no próximo ano ou no primeiro ano do ensino médio, que significa homeostase? É a capacidade que um organismo tem, um ser vivo tem, de manter o seu meio interno constante em relação ao meio externo. O que é que significa isso? É a capacidade que o nosso corpo tem, como exemplo nós, seres humanos, de manter a nossa temperatura constante. A nossa temperatura só sobe quando a gente faz alguma atividade física, que o nosso corpo esquenta, ou quando a gente está doente, com febre, por exemplo, a nossa temperatura sobe. Mas em todos os outros casos, normalmente a nossa temperatura é sempre a mesma. Varia um pouquinho ali, mas está sempre entre 36, 36,5, no máximo até 37. Como que nosso corpo faz isso, né? Essa é uma característica de um ser vivo, chamada de homeostase. Vocês vão ver mais sobre isso talvez no primeiro ano. Então, a capacidade de reprodução, que é a capacidade que os seres vivos têm de perpetuar a sua espécie, né? Dar origem a novos indivíduos a partir deles mesmos. A gente pode ver aqui um exemplo das plantas, desse tomate aqui. Que a gente pega um tomatinho, aí corta ele e aqui a gente pode ver as sementes, ó, que é o que vai dar origem a outros tomates. Ou seja, a característica da reprodução vem a partir das sementes. Aí você pega, planta ela e nasce um outro tomate, a partir daquele que já existia. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.